Bem, meus alunos, sou o professor Flávio, professor de Física, e hoje vamos abordar 3 assuntos básicos para quem vai fazer prova de vestibular, né? Básicos para o ensino médio. Vamos trabalhar com movimento vertical, objetos lançados para cima ou para baixo, todos sujeitos à gravidade, lembrem disso, e também, né, lançamentos oblíquo e horizontal, que é algo associado também a esses dois exemplos que eu falei para vocês de movimento vertical, né? Objeto lançado para cima ou para baixo. E para finalizar, movimento circular. São assuntos pequenos, não são assuntos grandes. Até porque a teoria que nós vamos ver, vocês já deram uma estudada, né? Tem o movimento uniforme e uniformemente variado. Então, você já tem capacidade de interpretar tudo que virá, tá certo? Isso. Bora começar com o movimento vertical. Em primeiro lugar, movimento vertical é todo e qualquer movimento onde o camarada é jogado para cima ou para baixo. No caso, o movimento vertical é um movimento fora da superfície da Terra. E se isso é verdade, ele vai ficar sujeito à ação da gravidade, tá certo? A primeira pessoa a idealizar, né, fazer uma análise desse assunto foi Galileu Galilei, correto? Galileu Galilei fez algumas conjecturas com relação ao movimento no vácuo e movimento em uma situação real. Eu coloquei para vocês aqui é, 3 situações interessantes, correto? Com relação à movimentação fora da superfície da Terra, com relação a movimentos que estão associados à gravidade. Primeiro, uma borracha e uma folha. Você solta a borracha e a folha, vamos considerar que estão soltos ao mesmo tempo, né? No mesmo instante. Quem vai chegar primeiro ao solo? Nesse caso, a borracha. Aí eu peguei outro exemplo, a folha e uma pedra. Estão dentro de um tubo, nesse tubo tem ar. Solta os dois simultaneamente. Quem chega primeiro? A pedra. Mas se você pegar e colocar os dois numa região onde se faz o vácuo, o que que observa? Que se eu pegar a mesma pedra e a mesma folha e soltá-los, os dois vão chegar juntos à base. Qual a diferença entre eles? Aí é a questão do local onde eles estão se movendo. Nos 2 primeiros exemplos, estão se movendo com uma situação real, onde tem o ar envolvido, moléculas com as quais eles vão interagir, moléculas já da atmosfera. Na última figura, já está no vácuo. O vácuo é aquela representação de que não tem molécula alguma. Mas é aquela situação, né? Não ter molécula alguma é ideal. O vácuo é uma região onde a quantidade de moléculas é tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a gente pode considerar praticamente nula. Pode considerar, mas não é. Entenda isso. Qual a diferença entre as 2 primeiras e a terceira? É que nas 2 primeiras tem a famosa resistência do ar. O que seria a resistência do ar? O atrito que os corpos têm em contato com as moléculas de ar da atmosfera. Lembre isso, tá certo? Nas 2 primeiras situações, o atrito com o ar impede a movimentação dos objetos. É uma observação interessante, né? O atrito com o ar está associado à área de contato do objeto com a atmosfera. Se você comparar a borracha e a folha, beleza, a folha é mais leve que a borracha, mas a folha tem uma área de contato maior com o ar do que a borracha. Se a folha tem uma área de contato maior, obviamente ela vai ter um atrito maior com o ar, então a força de resistência contra o movimento vai ser maior. E essa força de resistência contra o movimento faz com que ela caia com uma velocidade menor, com uma aceleração menor que a borracha, por isso que a borracha chega primeiro. A mesma explicação para a pedra e para a folha aqui nessa segunda figura, tá ok? Você tem uma situação onde a folha tem uma área de contato com o ar maior, a resistência do ar ao seu movimento vai ser maior, de tal modo que ela vai cair em relação à pedra com uma velocidade menor e com uma aceleração menor. Não esquece isso. Na última, não tem resistência do ar. Nessa última, você pode até anotar aí, a resistência do ar, você coloca aqui nesse caso um FR, né, de resistência, um raiz de resistência, é igual a zero. Se a resistência do ar aqui é zero, só tem uma força atuando sobre eles. Qual seria? A força-peso. Essa força-peso, nessa configuração, puxaria os dois para baixo, de tal modo que eles cairiam nessa configuração com a mesma aceleração. E aí você lembra que essa aceleração vai ser a própria aceleração de quem? Da gravidade, que nesse caso vale calculado 9,8, só que a gente arredonda para 10, certo? É isso que vamos estudar. Vamos trabalhar nessa parte da próxima situações que envolvem movimentos sem resistência do ar. Quando houver resistência do ar, já teremos outro assunto, que é a parte de dinâmica, tá certo?
Analisando o movimento vertical, é bem simples. Você considera o objeto jogado para baixo ou o objeto abandonado aqui. Mas você tem essa situação, né? Claro, né? O objeto vai ser jogado para baixo ou abandonado. Vai cair em função da ação da força da gravidade que o puxa para baixo. Só que tem uma situação importante aí, né? Com relação ao referencial. Não sei se você lembra da aula de referencial. Eu estou adotando na primeira figura referencial positivo de altura para cima. Na segunda, referencial positivo de altura para baixo. O que eu quero que vocês entendam aqui é que, em função do referencial, a nossa aceleração poderá ser negativa ou positiva. Bem simples isso. No caso aqui, sinal positivo apontando para cima, né, indica o referencial positivo para cima. Se o objeto está caindo, ele está indo contra esse referencial positivo, de tal modo que nessa movimentação, a tua aceleração é negativa e a tua velocidade também vai ser negativa. Agora, se eu adoto o referencial para baixo, largando o objeto, jogando o objeto para baixo, ele vai entrar em movimento no sentido positivo da trajetória. De tal modo que nesse sentido positivo você vai ter uma velocidade positiva e uma aceleração positiva. Nos dois exemplos, você vai ter a velocidade e a aceleração, nesse caso, positivas ou negativas. De tal modo que aqui o teu movimento vai ser um movimento acelerado ou retardado? Acelerado. Lembra isso. Aqui o objeto foi abandonado. E aí, sendo abandonado, uma coisa interessante é que a velocidade, como vocês viram, ela varia diretamente com o tempo. Lembra do movimento uniformemente variável. Se isso é verdade, abandonado do repouso, sabendo que a aceleração é 9,8, a cada segundo, a variação de velocidade vai ser 9,8, tá certo? Do instante 0 para o instante 1, a velocidade que era 0 passou para 9,8. Do 1 para o 2, 9,16. Por 3 segundos, 29,4. Então, o que você observa? Que a cada segundo de movimento, a variação de velocidade foi de quanto? 9,8 metros por segundo. Se a aceleração fosse 10, entenda isso, se a tua aceleração fosse 10 metros por segundo ao quadrado, ela variaria, lembra da definição de aceleração, 10 metros por segundo a cada segundo. Se a aceleração da gravidade fosse 10, você teria de 0 para 1 a variação 10, de 0 para 2 a variação 20, de 0 para 3 a variação 30. Tá certo? Isso é uma questão de arredondamento. Tudo uma questão de arredondamento, só para vocês entenderem. Tá bom? Outra coisa importante são as equações, né? Quais são as equações que eu uso? As mesmas equações do movimento uniformemente variável. Certo? A equação do espaço, a equação da velocidade e a equação de Torricelli. Só que como observação, o espaço corresponderá a quem? A famosa altura. E a aceleração vai ser a própria aceleração da gravidade. Isso é detalhe importante que você vai ter que lembrar. Tá bom? Uma coisa importante aqui é que eu vou considerar primeiramente o objeto abandonado. Se o objeto for abandonado, a velocidade inicial dele vai ser 0. E outra coisa, ele está caindo. Se ele está caindo, ele vai começar do ponto 0. E começando do ponto 0, a altura inicial é 0. Se eu levar em consideração tudo isso, as equações que eu tenho para o meu movimento de queda serão o espaço que vira altura, gt ao quadrado sobre 2, lembra a equação do espaço. A equação da velocidade é apenas gt, e a Torricelli, raiz quadrada de 2gh. Nesse caso, ele está caindo, sentido positivo para baixo, velocidade positiva, a aceleração da gravidade também será positiva. Não esquece isso, tá bom? Aí você fica pensando, se eu jogar o objeto para cima, aí se você jogar o objeto para cima, nesse caso, se eu considerar o referencial para baixo, você vai ter que levar em consideração o fato de que a tua gravidade vai ser uma gravidade negativa ou positiva? Negativa. E um detalhe importante, ele foi jogado para cima, não foi? Ao ser jogado para cima, ele vai ser lançado com um determinado valor de velocidade inicial. E essa velocidade inicial não é 0, ela é diferente de 0, ela é maior que 0, entenda isso. Em qualquer situação, a velocidade inicial para o objeto lançado para cima não vai ser 0, vai ser diferente de 0. Tá bom? Agora, detalhe importante, né? Se o objeto for jogado para cima, o movimento é sempre retardado. Por quê? Subindo, a tendência é a velocidade reduzir. E ao reduzir, vai chegar a um determinado ponto, que seria o ponto mais alto da trajetória, a altura máxima, lembra disso? Em que a velocidade vai ser 0. Nessa figura,
A altura que o objeto chega em relação à mão do menino é a famosa altura máxima. Não esquece isso, tá bom? Sempre na altura máxima a velocidade é zero? Sempre na altura máxima a velocidade é zero. Isso é uma coisa que você vai ter que lembrar e nunca mais esquecer. Na altura máxima, sempre a velocidade é zero. Agora, uma observação importante para vocês. Ele subiu e desceu. Saiu da mão do rapaz, do garoto aqui, foi até o ponto mais alto, depois voltou para a mão do rapaz. Observa que na subida e na descida, a altura é a mesma, correto? Outra coisa, a gravidade é a mesma. E se isso é verdade, os tempos de subida e descida vão ser exatamente iguais. Lembra isso. Sempre que você fizer uma análise da movimentação do objeto subindo e descendo, se você considerar um único movimento, né, subida e descida, ele foi e voltou, os tempos sempre serão os mesmos, desde que você tenha o mesmo nível de retorno, tá bom? Aí já pode até considerar, né, o tempo total de movimento. O que seria o tempo total de movimento? Seria subida somado com quem? Com a descida, tá bom? Isso é um detalhe que você vai ter que lembrar e eu espero que não esqueça. Agora, como os dois são iguais, aí você diz que ou ele é 2 vezes o tempo de subida, ou ele é 2 vezes o tempo de descida. Qual que eu uso, professor? Vai dependendo do que você está calculando. Se for mais fácil você encontrar o tempo de subida, faz 2 vezes subida. Se for mais fácil calcular a descida, faz 2 vezes a descida. Certo? Lembrem isso para na hora da prova não dar errado. Agora aqui é a questão das equações, né? Eu estou considerando no movimento vertical de subida, velocidade, claro, positiva, né? Desculpa, maior que zero, claro, né? A gravidade negativa, e aí como ficam as equações? E outra coisa, o objeto vai ser lançado de uma altura inicial em relação ao solo. Se ele fosse lançado do solo, a altura inicial seria zero. Não esquece isso. Lançado do solo, a altura inicial é zero. Se ele for lançado de uma altura acima do solo, a altura inicial não é zero. A gravidade é negativa porque está se movendo, claro, contra, né, o sentido que nós adotamos. Tá bom? De tal modo que as equações ficam dessa pequena forma aí. Tá bom? De tal modo que as equações ficam semelhantes às equações do movimento vertical, ou, desculpa, do movimento uniformemente variado, trocando o espaço colocando a altura, a aceleração colocando a gravidade. Tá? Como eu falei para vocês, subida e descida são iguais, e como calculo o tempo de subida ou de descida? V0 sobre G. E a altura máxima? V0 ao quadrado sobre 2G. Beleza? Aqui o um pequeno resumo para vocês, com relação às equações, né? Pequeno resumo aí para vocês, claro, depois quando forem estudar, se ater a isso, tome cuidado com esses termos, observe quando a aceleração é positiva, quando é negativa. Objeto jogado para cima, a gente sempre considera que a aceleração é negativa. Objeto que cai, a gente sempre considera que a aceleração é positiva, lembra disso. Lembra, na subida o movimento é retardado, na descida o movimento sempre vai ser acelerado. Tá certo? Procure não esquecer detalhes como esse. Tudo bem? Tranquilo? Vamos passar para outro aqui. Bora ver se a gente consegue abrir logo outro aqui sem precisar parar nada. Hum, hum. Hum, hum, hum. Deixa eu ver o que vai aparecer aqui. Aqui. Agora, bora. Lançamento oblíquo e horizontal. Tá? Lançamento oblíquo e horizontal. Vamos começar com lançamento oblíquo, né? O que você vai ter que lembrar? Lançamento oblíquo é todo qualquer lançamento que o objeto foi jogado para cima, formando um determinado ângulo θ com horizontal. Aqui um detalhe importante, quando você fala do lançamento oblíquo, é importante você não esquecer que você tem o que a gente chama de composição de movimentos. Na composição de movimentos, você tem a união de dois movimentos formando um terceiro. Eu peguei como exemplo essa questão da bola chutada. O movimento resultante da bola, se você olhar na configuração, né, na nossa figura, vai ser a parábola, como está colocado aqui.
Mas essa parábola, ela é o resultado de dois movimentos, um vertical e outro horizontal. O que eu quero que vocês façam é uma comparação entre as duas figuras. Se você compara as duas figuras, tu tem a movimentação resultante e cada uma das componentes. E um detalhe importante, né? Quando você fala nas componentes, com relação ao movimento, você está falando em componentes de velocidade. Então, no caso aqui do movimento oblíquo, cada velocidade dessa vai ter uma componente na horizontal e na vertical. Na horizontal, o Vx, na vertical, o Vy. Isso quer dizer que você vai ter nessa configuração do lançamento oblíquo a análise do movimento na horizontal e na vertical. Lembrem isso. Nós vamos separar os movimentos na hora de estudar. Mas, voltando à questão da decomposição, lembra, para cada movimento, para cada velocidade dessa, você vai ter uma parte de velocidade horizontal e vertical. Essa parte de velocidade horizontal e vertical, Vy e Vx, são as componentes do vetor velocidade. No momento do lançamento, a velocidade inicial está inclinada em relação ao eixo. Então, essa velocidade inicial vai ter uma componente na vertical e na horizontal. Na vertical, V0y, na horizontal, V0x. Como é que se calcula V0x e V0y? V0y, V0 seno, V0x cosseno. Agora, um detalhe importante é que nós estamos trabalhando em situações que não tem resistência do ar. E como não tem resistência do ar, olhando a figura, o que você pode observar? Que o tamanho do vetor, velocidade horizontal, se mantém praticamente o mesmo, porém o vetor velocidade vertical, à medida que ele vai se movendo, durante a subida, o tamanho vai diminuindo. Quando chega no ponto mais alto, o que eu posso dizer? Que a velocidade é zero. Mas que velocidade zero é essa? A velocidade da partícula no eixo Y, correto? Ele para de subir. Se ele para de subir, essa velocidade vertical cessa. Mas a horizontal continua a mesma, tá certo? Não esquece isso. No caso aqui, ó, a velocidade V que ele possui vai ser a própria velocidade V0 que ele tinha no eixo X. Uma coisa importante é que se você observou que ela se mantém com o mesmo tamanho do início ao fim, é sinal que na horizontal a velocidade só pode ser constante. E na vertical a velocidade varia. Na vertical, durante a subida diminui até o ponto mais alto, a velocidade é zero, e na descida a velocidade aumenta até chegar ao solo. Uma coisa importante é que ele saiu do solo e voltou para o solo. E se ele saiu do solo e voltou para o solo, automaticamente você vai ter a mesma velocidade na saída e na chegada. Tanto é que ele sai lançado com a velocidade V0, chega ao solo e retorna com a mesma velocidade V0. Tá certo? Durante a subida, a velocidade x se mantém constante e a y diminui. No ponto mais alto, a velocidade y é zero. Durante a descida, a velocidade x se mantém constante e a velocidade y aumenta. Tá certo? Uma coisa importante é você observar que nessa movimentação, ele foi e voltou. Foi até o ponto mais alto e voltou. Aqui vai ter aquela famosa altura máxima. De novo, na altura máxima, a velocidade y aqui vai ser igual a zero. Não esquece isso. Tá bom? Beleza? Agora, ele percorre uma distância horizontal. Essa distância horizontal que ele percorre tem nome, que é o famoso alcance. E qual a representação que nós usamos? Seria o x. Então, o que tu tens? A composição de dois movimentos, um vertical, subida e descida, e horizontal indo para frente. Ele sai do solo em um ponto A e retorna ao solo lá na frente, em um ponto B. Tá certo? Não esquece isso, tá bom? Lembra essa teoria para depois resolver as questões que vão aparecer. Aqui a questão da bola, como eu falei, percorre uma distância vertical, a altura máxima, e uma distância na horizontal. Seria o alcance horizontal. Você vai uma reta aqui, né? Muito complicado fazer reta aqui, tá bom? A junção dos dois dá a parábola que você está vendo, certo? Aí, algumas observações para vocês, tá? Em relação a movimentos, né? Na horizontal, a velocidade é constante, então tem essa equação, ΔT sobre ΔT, beleza? Na vertical, claro, considerando a queda do objeto, o retorno para o chão, né? Você vai ter a consideração de uma queda livre. E por que a queda livre? Porque lembra que no ponto mais alto a velocidade y é zero. Se ele cai a partir daí, tu pode considerar uma queda livre. Nesse caso, velocidade, o objeto caindo com velocidade inicial nula. Essa é a ideia. Se tu pegar a equação da altura máxima, tu pode calcular o tempo de descida, ó, raiz quadrada de 2h sobre g. Tudo bem?
E aí um detalhe, né? Você vai ter o mesmo tempo de subida igual a descida, uma situação em que ele sai do solo e volta para o solo. Outra coisa importante, tá? Voltando à questão da separação horizontal e vertical. Na horizontal, a velocidade é constante. E se na horizontal a velocidade é constante, você pode usar esse movimento horizontal para calcular o que você quer. Lembra? Velocidade horizontal, ΔS sobre ΔT. Mas a velocidade horizontal não é V0x? É. E na horizontal, ΔS é o próprio alcance? Aqui, alcance? Sim. Então, eu posso fazer essas trocas, né? Que é o V0x, V0 cosseno, o ΔS é o alcance, de tal modo que eu tenho na horizontal essa equação aqui, ó. Para calcular o alcance, V0x vezes o tempo. Esse tempo é o tempo total. Esse tempo é o tempo de subida somado ao tempo de descida. Esse x você chama de deslocamento horizontal. O deslocamento horizontal é o que a gente chama de alcance. Na vertical, o movimento vai ser uniformemente variado. E aí um detalhe, o objeto foi jogado para cima, não foi? A gravidade vai ser negativo ou positivo? Negativo. Nas equações que você tem, a gravidade vai ser negativa em função do objeto jogado para cima. Tá bom? E como é que ficam as equações? A equação da velocidade, só para não esquecer, né? Se você retornar a movimentação, V que é igual a V0 menos GT, tá certo? Só que esse V0 não é qualquer V0, é o V0Y. E quem é o V0Y? O V0 seno, tá bom? A equação então isso é V ao quadrado, que vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 aí G vezes H. Só que esse V0 não é qualquer V0, é o V0Y. E essa velocidade também é a velocidade final. A velocidade final é Y. Falta o Y aqui, tá bom? A equação da altura. H que é igual a H0, lembra? V0YT menos GT ao quadrado sobre 2. Você faz a troca também. Essas equações são importantes para você fazer os cálculos. Só para isso. Tá bom? A teoria é do objeto subindo, do objeto descendo. Lembre isso. Tá bom? Aqui eu coloquei para vocês algumas outras equações, né? Para calcular o tempo de subida. Como que eu faço, né? Tempo de subida, tempo total, né? Tempo total, tempo de subida, vezes 2, subida mais descida, eles são iguais, né? Certo? Como seria o tempo total? 2 vezes 0 seno. Aqui, o tempo de subida vezes y igual a gt, tempo de subida, né? Lembra que no ponto mais alto a velocidade de y é zero. O tempo de subida seria V0 seno sobre g. O tempo total, o dobro do tempo de subida, 2 vezes 0 seno sobre g. E aí o detalhe, eu posso usar isso para calcular o alcance que eu quero. Quem seria o alcance? Aí, lembra, alcance é V0x vezes o tempo. Aí você vai substituir naquela equação anterior, aqui, correto? Nessa equação aqui, a equação do tempo total, tá bom? Que você viu, 2 vezes 0 seno. Quando você fizer isso, vai ficar 2 vezes 0 cosseno vezes V0 seno sobre g. Só que esse termo aqui, ó, 2 vezes cosseno vezes seno, se você lembrar a relação trigonométrica, é 2 vezes o seno do arco duplo. Aí isso aqui está um m, mas é um n, tá? É seno. Tá? Desculpa aí que eu não sei o que aconteceu aqui. Tá certo? É o seno do arco duplo, 2 vezes o ângulo θ. De tal modo que a tua equação do alcance, vou acertar aqui para vocês, ela ficaria assim, né? Ficaria V0 ao quadrado, aí seno de 2 vezes o θ. Lembra que o θ é o ângulo de lançamento, tá bom? Aí dividido pela gravidade. Quando é que você vai usar essa equação? Quando o objeto sair do solo e voltar para o solo. Tá certo? Sai do solo e volta para o solo, você usa essa equação. 2 não, desculpa. V0 ao quadrado, sendo 2θ sobre g. Tá certo? Isso é uma situação interessante que ajuda você a fazer os cálculos mais rápidos na hora de resolver qualquer questão. Tá? Desde que você tenha a velocidade inicial, vou colocar o apontador aqui, desde que você tenha a velocidade inicial e o ângulo de lançamento, pode calcular o alcance rapidinho. Outras equações interessantes, a equação da altura máxima, lembra que no ponto mais alto, Py é zero. V0y ao quadrado sobre 2g. Quem é o V0y? V0 seno, posso substituir aqui, não posso?
Então fica V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2. Memorize essas equações para que vocês possam depois pensar em tudo que vai acontecer. Uma coisa importante é que a altura é proporcional ao ângulo θ, mas o alcance é proporcional a 2 vezes o θ. Então tome cuidado com isso na hora de resolver as questões. Tá? Tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo. É um exemplo de 5 objetos lançados com ângulos diferentes. Tá bom? 15, 30, 45, 60, 75. O que eu quero que vocês analisem aí é o que acontece com o alcance e com a altura. Tá beleza? Bora começar com a altura. A altura e o ângulo são proporcionais. Se o ângulo aumenta, a altura vai aumentar. Se o ângulo diminui, a altura vai diminuir. Dá uma olhada. De 15 para 30, o ângulo aumentou, a altura aumentou. Para 45, o ângulo aumentou, a altura aumentou. Para 60, o ângulo aumentou, a altura aumentou. Para 75 também. Então, você observa que na figura, à medida que o ângulo vai aumentando, a altura máxima vai aumentando. Beleza? É isso? Mas o alcance não. Observe que, à medida que você vai aumentando o ângulo, o alcance vai aumentando até 45 graus. Passou de 45, o que acontece? O ângulo aumenta, mas o alcance diminui. Ó, 60 graus, ó, 75. Você vai ter um alcance menor. Tá bom? Agora, uma observação interessante. Por que isso acontece? Acontece em função dessa variação. O alcance é proporcional ao seno de 2 vezes o ângulo θ. 2 vezes o ângulo, tá certo? Então, volta para a figura. Aqui, 30 graus. Para a conta, vai usar seno 60. Beleza? 45 graus. Na conta, vai usar 2 vezes 45, 90 graus. Até aí tudo bem. De 60 para 90, aumentou. Mas quando você chega no ângulo 60, você já vai usar o seno de 2 vezes 60 e 120. Acontece que o seno de 120 é o mesmo seno de 30, que é menor que de 45. Resultado, para 60 graus, no cálculo, quando você fizer o cálculo, o alcance vai ser maior ou menor que para o ângulo 45? Menor. E um detalhe, o seno que tu usa 2 vezes 60 graus é o mesmo valor do seno que tu usa 2 vezes 30 graus, porque o seno 60 e o seno 120 são iguais. Resultado, 30 e 60 graus são ângulos complementares, a soma dá 90. Isso faz com que os alcances sejam iguais. A mesma coisa aqui, correto? Isso para 75. Ó. Aumentou o ângulo, aumentou o ângulo. O que aconteceu? O seno de 2 vezes 75, o seno de 150. É um seno menor que o seno 120. Isso quer dizer que a tendência é o alcance aumentar ou diminuir. Nesse caso, diminuir. E um detalhe, 15 e 75, se somar dá 90, são complementares, então os dois vão ter o mesmo alcance. Tá? Então, lembrem dessa figura. Vamos começar com a altura. Altura e ângulo são diretamente proporcionais. Aumenta o ângulo, aumenta a altura até 90 graus. Agora, o alcance e o ângulo são proporcionais até 45, e a partir de 45 eles são inversamente proporcionais. Uma coisa importante é que para 45 tu vai ter o alcance máximo. O maior alcance que você tem acontece quando o ângulo é 45. Lembre isso, tá bom? Lançamento horizontal, para finalizar essa parte, é o objeto jogado horizontalmente e cai. Nesse caso, ele vai ser lançado horizontalmente, não terá componente vertical da velocidade no início do lançamento, tá? Essa componente inicial da velocidade, na vertical, vai ser zero. Outra coisa, ele está caindo, lembra? Se ele está caindo, caiu de qualquer altura, a altura inicial do camarada sempre vai ser zero. Não esquece isso, tá bom? Então, no lançamento horizontal, tu tens o objeto jogado horizontalmente e vai cair. Se tu prestar atenção, é metade aqui para nós da parábola, né? Metade da parábola. Seria o exemplo associado a quem? A famosa queda livre, tá bom? Nessa configuração, vai ter a mesma ideia. O objeto vai ser lançado horizontalmente e vai cair. Na horizontal, a velocidade se mantém constante, porque não tem resistência do ar. E na vertical, ele cai devido à ação da gravidade. Na queda, a velocidade vai aumentando. Tá bom? Bem simples isso, não tem nada complicado. Ele vai percorrer uma altura vertical, bem como percorre uma distância na horizontal. Essa distância horizontal é o alcance, essa na vertical é a altura. O alcance continua sendo calculado como você viu anteriormente.
velocidade de V0 x multiplicado pelo tempo, tá certo? As equações, elas ficam modificadas, claro, né? A altura inicial é zero, velocidade inicial y é zero, de tal modo que a equação da velocidade fica só gt da altura, gt ao quadrado sobre 2, e Torricelli, 2gh. Tudo bem? Isso é o que você tem que saber, essa parte de lançamento horizontal e oblíquo. Não é complicado, volto a repetir, não é uma das coisas mais complicadas da vida, mas ela vai lhe dar um certo trabalho. E eu espero que vocês consigam lembrar isso na hora de fazer as coisas que nós precisamos. Tá certo? Tudo bem? Só mudar a tela aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo. Tela de apresentação não. Deixa eu tirar aqui. Não dá para sair não?